boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nessa live que eu faço todos os dias, desde abril, aqui no meu perfil do Instagram. Meu nome é Rodolfo Braga e nós estamos varrendo a história da filosofia como um todo naquilo que eu chamo de introdução ao que há de essencial à história da filosofia. Ou seja, todos aqueles que acompanharem aqui desde o início, lá de abril, da primeira aula do que é a filosofia, e forem até o final, vão ter uma boa dose de história da filosofia, podendo enfrentar qualquer curso de nível superior. Pelo menos assim, naquilo que diz respeito aos fundamentos, à base dos cursos em geral. Vejam, normalmente nós falamos de coisas relacionadas à física, nós falamos, por exemplo, assim, não de física, o que nós chamaríamos de física moderna, mas daquilo que são os fundamentos da física em geral, onde se inicia o debate da física, onde se inicia o debate da medicina, foi uma das aulas da sexta-feira passada e da segunda-feira, por exemplo, nessa semana. Então, onde está o debate desses temas aí que nós estamos tratando? Onde está, na verdade, o início desses debates? Isso que é o mais importante, porque muita gente pega, sai estudando, entrando na faculdade de, sei lá, o cara entra na faculdade de Direito, acha que o Direito começou ali com o professor do professor dele. Né? E não é isso, obviamente. Ele até sabe que iniciou antes, mas ele não tem a menor noção do porquê que as coisas são, do modo como elas são, onde está o fundamento das coisas. Então, por exemplo, quem faz Direito e fizer o meu curso, quem vai fazer Direito e faz o meu curso aqui, esse curso que eu estou dando aqui gratuitamente de História da Filosofia, disso que eu chamo, na verdade, de Introdução ao que há de essencial na História da Filosofia, o cara vai ter uma boa, mas uma boa noção mesmo daquilo que ele vai ver de modo mais aprofundado no curso dele, mas aqui ele vai ter o fundamento, vamos dizer assim, o fundamento do fundamento, né? Aquilo que é o mais essencial para ele iniciar a discussão. Então, se vocês que estão ouvindo aí agora puderem recomendar o curso para outras pessoas, curtir a página, não esquece de curtir não, isso é extremamente importante, sabe? Curtir, compartilhar, tá? Isso ajuda a dar engajamento depois nos nossos trabalhos aí para eles serem divulgados para mais pessoas, isso ajuda pra caramba. No caso aqui do YouTube, que esse vídeo vai para o YouTube também, lá no canal do YouTube, ou aqui, já que você está vendo pelo YouTube, vale a pena você dar uma curtida aí, tá bom? E ativa o sininho para poder receber os vídeos de quando eles forem entrando aos poucos aí no nosso canal aí da Academia Areté. Lembrando, só fazendo um convite, entra lá no nosso site, no www.academiaareté.com.br para você ter acesso aos nossos clubes, tá? Nesse momento está aberta a inscrição para o Clube de Debate e Oratória, que eu mesmo estou dando esse curso, onde você vai aprender a argumentar bem, e ali é prática, os alunos falam o tempo todo, e aí, claro, tem aula que é teórica também, quem fala sou eu para explicar o aspecto teórico, mas em geral são os alunos falando o tempo todo. Vale muito a pena vocês entrarem lá para poder verificar isso daí, tá bom? www.academiaareté.com.br. Bom, então, dando continuidade à nossa história da filosofia, agora sem mais delongas, dando continuidade aqui, nós falamos na última aula, né? Falamos sobre o cinismo, a filosofia cínica. E aí nós estamos dentro do helenismo. Então, só recapitulando, estamos lá na história da filosofia antiga, já falamos do período pré-socrático, já falamos do período socrático, onde nós devemos ter ficado aí no barato umas 50 aulas, quase 50 aulas, só no período socrático. Depois até quero contar para saber direitinho. E entramos no helenismo essa semana, tá? E falamos então do cinismo e hoje eu vou falar do epicurismo, ok? Epicurismo, essa filosofia fundada por um sujeito chamado Epicuro. Vejam, o epicurismo dá origem, aliás, o Epicuro dá origem ao epicurismo. Então vamos lá, o Epicuro, na verdade, ele nasceu em Samos, na mesma cidade de Pitágoras, ele é de Samos. Ele nasce ali na metade do século IV a.C., né? 341 ali mais ou menos, antes de Cristo. E só no final do século IV, ali pelo ano ali mais ou menos de 307, 306, ou seja, ele não tinha nem 40 anos ainda, ele vai para Atenas e funda lá em Atenas a escola filosófica dele. Veja, vamos falar a verdade aqui, não é bem dentro de Atenas, porque o que acontece? Como nós já vimos,
quem não era cidadão ateniense especificamente não podia ter imóvel, vamos dizer assim, dentro da cidade de Atenas. Então o sujeito ele tinha que fazer as coisas de um outro modo, né? Por exemplo, como eu estou falando, o Epicuro, então, ele não tinha, né, ele não era cidadão ateniense, então ele teve que fazer a escola filosófica dele, vamos dizer assim, nos arredores de Atenas. Ele faz a escola filosófica dele num horto onde tinha umas plantações, num horto ali. Não é à toa que esses filósofos, a escola filosófica do Epicuro, ela fica sendo conhecida como os membros, né, dessa escola filosófica, melhor dizendo, eles ficam sendo conhecidos como filósofos do jardim, por conta desse jardim, desse horto que Epicuro tem. Você pode até virar e me falar assim, mas Rodolfo, veja bem, ele não tinha, não podia ter terreno em Atenas só porque ele era, né, imóvel, né, dentro da cidade de Atenas só porque ele não era ateniense, ele era estrangeiro? Era isso mesmo. Mas Rodolfo, aí você me pergunta, veja bem, o Aristóteles, ele fundou a escola filosófica dele dentro de Atenas e o Aristóteles era estrangeiro também, ele era de Estagira na Macedônia. Mas é que o Aristóteles, ele era financiado pelo rei da Macedônia, não é à toa que ele foi o quê? Preceptor de Alexandre o Grande, como nós já vimos. Então ele teve condições de ter a escola filosófica dele dentro da cidade de Atenas, por conta de poder político, essa coisa toda. Mas o Epicuro não tinha poder político, né? Então ele teve que criar a escola filosófica dele nos arredores de Atenas, né? Nos arredores de Atenas, numa espécie de jardim, tá bom? Numa espécie de jardim lá. Esse é Epicuro. E aí, veja bem, a filosofia de Epicuro, ela está fundamentada, depois de feita essa introdução aí sobre a vida dele, a filosofia de Epicuro está fundamentada naquilo que um filósofo lá atrás, o Xenócrates, já tinha dito, que a filosofia ela só tem três áreas a serem estudadas. Que áreas são essas? A física, a lógica e a ética. Nós vamos tentar falar nessa ordem. Hoje, então, nós vamos falar da física e aí nós vamos iniciar a física, não vamos terminar a física ainda hoje. Mas aí nas próximas aulas, nos próximos encontros, nós falamos das outras áreas, tá? Terminamos a física, né? Por exemplo, na live de segunda-feira, na próxima live, eu vou terminar a física e vou falar de toda a lógica epicurista, tá? Na próxima live. Hoje eu só vou ficar na física, na primeira parte da física, vamos dizer assim. Então vamos lá. Quais são as três partes, então, que Epicuro vai falar aí? Quais são as três partes? Repetindo. Lógica, física, lógica e ética. Lembrando, o que a física ela estuda? Lembrem lá dos pré-socráticos que eram estudiosos da físis, né? Então vejam, se os pré-socráticos eram estudiosos da físis, a pergunta é, o que é a físis? A físis, ou physis, né, é todo mundo ao nosso redor, todo mundo físico. Não é à toa que a palavra físis, ela significa natureza. Repetindo, coisa que nós já falamos lá atrás. Natureza aqui em filosofia, nesse momento aí, não é, nesse caso aqui especificamente, não é as florestas, elas fazem parte da natureza. Tudo bem, elas são materiais, então fazem parte da natureza. Mas, por exemplo, essa estante aqui que é de metal, né, que é de ferro, essa estante aqui, isso aqui também é natureza, porque é material. Então, tudo aquilo que é material... Ô, pessoal, muito obrigado aí pelos coraçõezinhos aí. Depois, se vocês puderem, só quando eu acabar de fazer a live, colocar o vídeo lá salvar o vídeo aqui no meu perfil, darem uma curtida, irem lá no canal do YouTube, na Academia Areté, se inscrever no canal e apertar lá, curtir lá nos vídeos lá, vou agradecer muito, tá bom? Porque esses vídeos vão todos para lá, para o canal da Academia Areté, tá? Então olha só, bom, voltando aqui então, estou aproveitando que tem mais gente aí assistindo nesse momento, então veja bem, o que a física estuda? A física estuda a constituição do mundo ao nosso redor. Isso é o que a física estuda. Do que são feitas as coisas, por que elas mudam ou não mudam. Isso é a física. Agora, nesse caso aqui especificamente, tá? Lá em Aristóteles nós vimos que existe uma metafísica. Aqui em Epicuro não existe metafísica nenhuma, tá bom?
E aí é uma observação interessante que nós podemos fazer acerca desse período, vamos dizer assim, helenístico, esse início do helenismo, né? Vamos lá, você sai lá dos pré-socráticos, né? Nós podemos fazer até essa análise. Saímos lá dos pré-socráticos numa perspectiva mais física, não é verdade? Do mundo da física. Passamos ali pelo período socrático, principalmente com Sócrates, Platão e Aristóteles, numa criação de uma metafísica, de uma perspectiva para além desse mundo aqui. E agora, nesse início do helenismo, nós voltamos para uma perspectiva física novamente, né? Vejam, por exemplo, na última aula que nós fizemos aqui sobre a filosofia cínica, que é o cinismo, a filosofia dos cínicos, né? Que são filósofos ali, logo no iniciozinho do helenismo, eles são praticamente pós-aristotélicos ali mesmo. Os cínicos não têm uma perspectiva metafísica, não tem. Os epicuristas que nós estamos falando hoje também não têm uma metafísica. Então nós temos de um período eminentemente metafísico, que é o período socrático, num declínio para um período praticamente de olhar para as coisas desse mundo aqui. Tá? É só lá no final do helenismo que vai surgir o neoplatonismo, praticamente, retomando certas perspectivas, vamos dizer assim, metafísicas. Ok? Mas vejam então, o que seria a física? A física é a área que vai estudar qual o componente do mundo no qual nós estamos. Isso nós já falamos lá nos pré-socráticos. Agora, e a lógica? São 3 áreas. A física é essa, a lógica, no caso aqui do epicurismo, a lógica vai ser uma área que vai estudar como ocorre o nosso processo de conhecimento. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui comigo uma caneta. A pergunta é, como é que a caneta, por exemplo, eu tenho dentro do meu intelecto o conceito de caneta. Como é que o conceito de caneta se formou na minha inteligência, na minha mente, vamos dizer assim, num primeiro momento? Como é que esse conceito ele se formou? Como é que ele foi criado? Não é assim? A pergunta essa é a pergunta. E a área que estuda esse processo do conhecimento, vamos fazer uma imagem aqui, como é que o conhecimento saiu da caneta e veio parar no meu intelecto? Essa área aqui, no caso do Epicuro, é a lógica, que é o tema da próxima aula. Tá? E por último, nós vamos falar, só um minutinho que meu filho parece que meu filho quer falar comigo aqui. Oi? Quer dar um oi? Vem cá então, meu filho. Vem dar um oi pro pessoal. Benedicto quer dar um oi. Vem, Benedicto. Vem cá, dá um oi pro pessoal. Vem cá no colo do papai. Olha lá. Oi. Dá um oi. Fala, oi, pessoal. Tudo bem? Manda um abraço. Abraço. Falou. Tchau, tchau. Fala. Tchau, tchau. Obrigado, meu filho. Vai lá, vai. Daqui a pouco eu tô ali contigo, tá? Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Voltando aqui ao nosso tema do epicurismo, né? Só aproveitando o momento Benedictus aqui. Benedictus é o meu filho, né? Então vejam, a lógica vai estudar como se dá o conhecimento humano. E a terceira, muito fofo, obrigado, Giovana. Olha só, a terceira área, então nós temos a física, que estuda a constituição do mundo, a lógica, que é como eu conheço o mundo, e a ética é o seguinte, é só você raciocinar. A ética é a área que estuda a ação humana, buscando o quê? O melhor modo de você agir para você viver do melhor modo possível. Vejam, nesse caso aqui, o Epicuro, na ética dele, vai ter uma busca da felicidade, como havia lá em Aristóteles. Ou seja, ele está interessado na felicidade, ele está interessado naquilo que Aristóteles chamou de eudaimonia. Esse é o interesse dele. A questão é, então, como é que você interliga essas 3 áreas? A lógica, a ética e a lógica... Vamos lá, a física, a lógica e a ética. Como é que você integra essas 3 áreas? É só você pensar o seguinte, olha, com a lógica, podemos dizer assim, eu entendo, eu compreendo, eu apreendo, eu capto a constituição do mundo físico, ou seja, com o processo lógico, com o processo do conhecimento que eu vou entender na lógica, eu entendo qual é a constituição das coisas que estão ao meu redor. Ora, eu não vou entender apenas a constituição das coisas que estão ao meu redor. Eu vou entender a constituição minha também, porque eu faço parte da realidade física. Bom, é só raciocinar.
Se eu sei, olha só o argumento, se eu sei do que constitui a realidade física e eu faço parte da realidade física e eu sei como a realidade física se comporta, logo eu sei como eu devo me comportar. Se eu sei como eu devo me comportar, eu sei como eu devo agir para atingir o quê? A felicidade, para eu agir do melhor modo possível. Ou seja, isso vai ter uma implicação, na verdade, né? Uma implicação lá na ética. Então vejam que as coisas estão interligadas. A física é a constituição do mundo. A lógica é como eu conheço essa constituição. E por eu fazer parte do mundo, conhecendo como o mundo é e como eu sou, eu vou saber como eu devo agir para atingir a felicidade. Bom, interligando essas três áreas, agora nós vamos atacar uma a uma. Tá? Na aula de hoje eu vou atacar o início da física. Aí na próxima aula eu vou atacar a conclusão da física e a lógica. E aí vai ficar, por último, a ética epicurista, tá bom? Então vamos lá. O que a física epicurista é? Vamos lá. Qual a necessidade, por exemplo, então, de você estudar a física? Como eu já acabei de mencionar, nós estudamos a física, Epicuro diria. Nós estudamos para que nós possamos atingir lá a ética. Então é você entender do que constitui o mundo para a gente estudar lá a ética, né, como eu devo agir. Então a física ela serve para embasar, para fundamentar, lembrando que a palavra fundamento vem de fundo. O fundo é a base, é aquilo que sustenta. Então é a física que vai sustentar a ética. Tá bom? Nesse caso então, pessoal, veja bem, o que eu tenho para falar aqui? O Epicuro, ele vai dizer que tudo que existe é matéria. Ou seja, ele é um materialista, como os pré-socráticos foram, né? E esse materialismo, como nós vamos ver, ele tem raízes lá no atomismo. De quem? De Leucipo e Demócrito, que nós mencionamos lá na live lá sobre os pré-socráticos. Lá naquela live lá, tem uma live lá específica, que o título dela é Outros Pré-Socráticos. Se você quiser dar uma acompanhadinha lá, repito, Outros Pré-Socráticos. Nessa live dos outros pré-socráticos eu falo sobre o Leucipo e Demócrito e as características dos átomos. Inclusive, na próxima aula, não hoje, na próxima aula, nós vamos falar mais ou menos algumas diferenças entre o atomismo do Demócrito e do Epicuro que nós estamos vendo aqui hoje. Vamos ver algumas diferenças ali. Agora, então, o que nós temos? O Epicuro, ele, de certo modo, é um atomista. E no caso, como nós falamos, é um materialista. Então, tudo que existe para ele é o mundo material. Tá bom? É o mundo material e só existe esse mundo aqui e acabou para o Epicuro. Só existe isso aqui e acabou. Não existe um além, não existe nada disso. É esse aqui, ponto final. Agora a questão é, bom, mas o que... Eu perguntei primeiro, o que fundamenta, né? O primeiro princípio, qual é a necessidade de estudar a física? É porque a física vai ser base para a ética. Mas ela é base para a ética. Mas e o que fundamenta a física no final das contas? Qual é a base da física? A física é a base da ética. E a base da física? Qual é o fundamento da física epicurista? Bom, existem algumas regras aqui que eu gostaria de enunciar. Na verdade, são 4 regras básicas que fundamentam a física epicurista como um todo. Vamos lá. Que regras são essas? Primeira regra, que já está lá nos pré-socráticos, tá? Vejam que ele não está falando nada de novo em termos de física aqui. Depois, olha só, no final do Epicuro, eu vou apresentar alguns problemas seríssimos aqui do Epicuro, tá? Eu não vou deixar de falar desses problemas seríssimos de Epicuro. Vou apresentar vários problemas aqui em Epicuro, baseados, inclusive, no filósofo Olavo de Carvalho. Né, no livro dele, O Jardim das Aflições. O Olavo faz uma crítica assim, devastadora ao epicurismo, da qual eu concordo muito, muito, muito. Eu vou apresentar essas críticas aqui para você. Eu devo fazer uma não estou calculando, não. Provavelmente vai ser mais de uma aula só apresentando as críticas do Olavo ao Epicuro e a palestra do José Américo Mota Peçanha, que ele destrói ali no Jardim das Aflições, que é um motivador para ele fazer um panorama geral do estado de coisas que está a nossa civilização, né? Enfim, vamos lá. Então, o que fundamenta a física epicurista? A física epicurista tem 4 aspectos aqui que nós vamos considerar.
Primeiro deles, como eu estava mencionando, do não ser, não surge nada. Essa é a primeira coisa, ou seja, aquilo que não é não pode originar aquilo que é. Nós já mencionamos isso lá atrás, só retomando o raciocínio. É só você pensar o seguinte, por exemplo, eu tenho 3 filhos atualmente, né? Eu tenho um filho que vai fazer 1 ano agora, no final desse mês que nós estamos aí, lá no dia 25 de agosto. Você para pensar o seguinte, ele, que agora não tem nem 1 ano, por razões evidentes aí, ele não tem filho. Esse filho dele, então, não é. Então, isso que não é, eu pergunto, agora, nesse momento, esse meu neto, vamos dizer assim, pode fazer o meu bisneto? Não pode. A razão é bem simples, ele não é. Aquilo que não é não dá origem àquilo que é. O não ser não origina alguma coisa que é, não origina o ser, tá? E vejam, então é só você raciocinar. Tudo, né? Esse todo que existe, então, que está aqui agora, é uma evidência, né? Tem as coisas aqui, eu tenho um piano aqui, tem, por exemplo, um teclado ali também, tem um violino aqui em cima, tem esse ring light que está, né, me filmando aqui, me iluminando, eu tenho a caneta, todos esses livros, essa estante, todas essas coisas que estão ao meu redor, todas elas, sem exceção, elas são coisas. Então a gente raciocina aqui. Boa noite, Jorge. O tema hoje é o epicurismo, tá bom? Eu tô iniciando agora para valer nesse momento a física epicurista. Estou falando dos fundamentos da física epicurista que tem raízes pré-socráticas. Então veja, nesse caso, do não ser não pode originar as coisas que são. Então, primeira coisa, o que não é não origina aquilo que é. Bom, tudo que está aqui ao meu redor então esse todo que existe, ele não pode ter vindo do nada. E se esse todo que existe não veio do nada, é só você raciocinar. Então esse todo que está aí sempre foi e será assim. Sempre foi, sempre teve aí e sempre vai estar. Porque aquilo que não é não pode ir para o não ser. Porque ir para o não ser significa ir para o nada. Mas ir para o nada significa ir para alguma coisa que é. Ora, o nada não é, então o ser não pode deixar de ser. Isso já está, inclusive, nos Eleatas, em Parmênides. E vejam, o Epicuro, em termos filosóficos, ele bebe nessa fonte parmenídea, tá? Porque um dos mestres da escola de Samos, que foi Melisso, também bebeu na fonte Eleata, tá bom? Então vejam, primeiro fundamento aqui da física epicurista é esse. Tudo que está aí não pode ter vindo do nada. Então esse todo, né, sempre existiu e sempre vai existir. Agora, esse todo, como nós podemos constatar, aí vem o segundo fundamento da física epicurista, esse todo, prestem atenção, ele é composto por corpos e vazio, segundo Epicuro. Essa é a segunda, vamos dizer assim, é o segundo axioma, poderíamos dizer, é o segundo princípio da estrutura da física, é o segundo fundamento, né? Então, primeiro fundamento, o nada não pode originar aquilo que é, o ser. Segundo fundamento, esse todo que constitui tudo que existe, ele é composto de corpos e vazio. Como é que você justifica isso? Ora, os corpos, eles são atestados, ou seja, você consegue provar a existência dos corpos por meio dos seus sentidos. Ou seja, eu tenho aqui uma caneta e o meu sentido do tato toca a caneta, eu percebo que a caneta ela é um corpo. Pelo meu sentido da visão, eu percebo que ela é um corpo. Então os nossos sentidos, eles captam os corpos. Então, mas eu falei que não existem apenas os corpos. Eu falei que existe também para Epicuro o vazio. Aí você para pensar o seguinte, bom, mas e como é que eu provo o vazio? O vazio, Epicuro vai falar, é onde os corpos justamente o quê? Se deslocam. O movimento só existe, segundo Epicuro, por conta do vazio. Para um corpo sair de um ponto e ir para o outro. Tá claro isso daí? Então, nesse caso, esse seria, vamos chamar esse segundo axioma, esse segundo ponto de fundamentação da filosofia epicurista. São 4. Primeiro, qual é? Do nada não pode surgir algo, ou seja, do nada não surge nada. Segundo ponto, o todo ele é composto por corpos e vazio.
E o terceiro ponto? O terceiro ponto aqui, então, é que o Epicuro vai dizer que essa realidade, esse todo, ele é infinito. Ele é infinito. E aí, veja, tanto os corpos são infinitos, quanto o vazio é infinito. Você não pode ter corpo finito, nem vazio finito. Tem que ser tudo infinito. Por quê? Epicuro vai falar o seguinte, olha só. Suponha que os corpos sejam finitos. Olha, se liguem aí, pessoal. Vou só fazer uma observação aqui. Eu estou falando na aula do Epicuro hoje, só estou repetindo isso. Na próxima aula, eu vou falar um pouco da física hoje do Epicuro, vou terminar na próxima aula, aí depois, só que na próxima aula eu vou falar sobre a lógica epicurista, aí na última eu vou falar sobre a ética epicurista, tá? E aí eu vou fazer um bônus aí, eu vou dar uma sequência de aulas comentando a grande crítica que o Olavo de Carvalho faz no Jardim das Aflições, nesse livro maravilhoso dele, né, o Jardim das Aflições, a crítica que ele faz ao Epicuro. Eu vou fazer algumas aulas ali só falando dessa crítica. Então não percam essas aulas bônus aí sobre esse assunto, tá? Acho que vai dar um bom caldo aí de discussão, legal, para criticar o Epicuro, que assim, o Olavo usa aquilo ali, né? Aquele início ali da palestra do José Américo Mota Peçanha para fazer uma análise de conjuntura de cultura, de sociedade em geral, que é fabulosa, né? Então não percam isso daí, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui, então são 4 fundamentos que nós temos aí para a física epicurista. O primeiro, então, repetindo, o nada, né? O nada não origina alguma coisa que é, ou seja, do nada não sai nada. Segunda característica, segundo fundamento, o todo é composto por corpos e o vazio. E o terceiro, que a realidade é infinita. Aí eu mencionava, por quê? Tanto os corpos quanto o vazio tem que ser infinito. Raciocina, Epicuro vai dizer. Raciocina. Se o corpo fosse finito e o espaço infinito, né, o vazio, né, o corpo é finito, o vazio é infinito. O que você teria? Você teria os corpos, imagina a situação, corpo finito. Por maior que ele fosse, o vazio, por ser infinito, ele faria com que os corpos se perdessem na infinitude. Então, o que aconteceria? Os corpos se perderiam, logo os corpos não seriam corpos. Entendem? Imagina só a situação do vazio infinita. Por maior que os corpos fossem, eles se perderiam nessa infinitude do vazio. Agora raciocina se o vazio fosse finito e os corpos infinitos. Qual é o resultado? O vazio não poderia abrigar os corpos, não haveria movimento, não haveria mudança. Então qual é a conclusão que Epicuro chega? A conclusão dele é essa, olha, os corpos têm que ser infinitos. Tanto os corpos não, o todo tem que ser infinito, tanto os corpos quanto o vazio. Ok? Bom, e então, repetindo, quais são os 3 pontos que nós já falamos? São 4. Os 4 fundamentos aí da física epicurista. Falei de 3. Quais são? Vou repetir os 3 que eu já mencionei e vou acrescentar o 4º. Primeiro fundamento aí. Do nada não surge nada. Tá? Segundo ponto. O todo é composto por corpos e vazio. Terceiro ponto. A realidade é infinita. Tanto os corpos quanto o vazio são infinitos. E o quarto ponto é o seguinte. Alguns corpos são compostos e outros não. Outros são simples. Ou seja, são indivisíveis. O que é indivisível em grego? Indivisível é a palavra átomo. Então, repito, alguns corpos são compostos. Por exemplo, essa caneta ela é composta. Ela tem 2 partes aqui. Por exemplo, eu posso tirar essa outra tampa aqui, posso tirar aqui a carga. Então, assim, esse corpo aqui ele é composto. Agora, Epicuro vai falar que existem corpos que são simples e indivisíveis, ou seja, eu posso ir cortando o corpo, cortando, diminuindo, né? Pegando uma parte menor, depois eu pego outra parte menor, daquela outra parte menor eu pego outra menor, daquela outra menor eu pego outra menor ainda, daquela outra menor eu pego outra menor ainda, e assim sucessivamente. Vou ficar até amanhã falando isso não, quer dizer, até o infinito não, quer dizer, nem pode ser infinito como nós vamos ver.
Mas a questão aqui é a seguinte, olha só. A conclusão que nós chegamos é justamente na existência dos átomos. Por que na existência dos átomos? Vejam, olha o que eu vou falar. Os corpos, olha o raciocínio do Epicuro. Acompanha o raciocínio. Os corpos, eles são compostos ou simples. Os simples, eles são indivisos ou indivisíveis. A palavra, repito, indivisível em grego é a palavra átomo. A é privação, tomos é divisão. Então é aquilo que não se divide. Então por que nós concluímos que tem que existir os átomos? Por que tem que existir os átomos? A razão é bem simples. Pensa o seguinte, se nós pudéssemos ir dividindo os corpos, dividindo infinitamente, se você dividir infinitamente os corpos, concorda que aquilo que você está dividindo ali vai se dissolver no não ser? Você vai dividindo infinitamente, é você chegar no não ser. Você vai dividindo. Ou seja, vai chegar uma hora que você vai dissolver tanto que você chega no nada. Você entende? Você está dividindo, tudo vai se dissolver no nada. Agora é o seguinte, isso é possível? Não, não é possível. Por que não é possível? Porque nós estamos aqui. As coisas não são? Não, elas são. Elas estão aqui. Então, se elas estão aqui, são corpos, é porque elas não podem se dividir, vamos dizer assim, infinitamente. Então, elas têm que chegar ao quê? Num ponto, de modo que elas constituam a realidade como um todo. Estão entendendo o raciocínio? Eu não posso sair dividindo os corpos, dividindo. Bom, sob certo aspecto, isso você entende até a partir da metafísica aristotélica, né? É aquela coisa de você falar, existe infinito material em ato. O sínulo, a matéria, existe o infinito material. Isso é uma impossibilidade lógica, porque se o infinito é aquilo segundo o qual você pode sempre acrescentar uma unidade, isso seria infinito. Se você falar assim, existe o infinito em ato, você vai falar, não pode. Por quê? Porque se você falar, cheguei no infinito em ato, mas peraí, você pode acrescentar um? Pode, então você não chegou ainda, em termos materiais. É essa coisa de você sair cortando. Se você cortar o infinito, você vai dissolver infinitamente. Dissolver infinitamente é você chegar ao quê? Em algo que não é. Tá claro? Então veja, nesse sentido aí, você pensa o seguinte, não posso dividir ao infinito, porque senão eu dissolveria a realidade no nada. E o nada seria o fundamento das coisas que estão aqui nesse momento. Isso é possível? O nada ser fundamento para as coisas que estão aqui? Não, porque as coisas são, o nada não é. Se as coisas são, o nada não é, e o nada não é, essas coisas todas, você não pode sair subdividindo infinitamente. Você tem que chegar num ponto onde as coisas são finitas. Né? No caso, finitas, porém, no caso, corpusculares. Tá bom? Seria absurdo, na verdade, você reduzir, porque você conduziria a um absurdo da não existência das coisas. Só como elas são, você chega num ponto que não se divide. Não pode dividir a partir dali. Agora, esse é o argumento que prova a existência dos átomos. O que nós vamos falar aí na próxima aula? Já chegamos ao final aqui. O que nós vamos falar na próxima aula? Vamos continuar a física epicurista, né? Vamos continuar falando do quê? Falando justamente, olha só, chegamos nos átomos. Mas veja, isso aqui o Epicuro está falando. Mas o Epicuro foi o único a falar dos átomos? Não. Antes dele, falaram, como eu já disse, os atomistas. E falei lá uma aula específica sobre os atomistas. Mas veja, quem são os atomistas principais? Leucipo e Demócrito. O que nós vamos fazer então na próxima aula? Nós vamos tentar mostrar qual é a diferença entre o atomismo do Epicuro e o atomismo do Demócrito, por exemplo. Qual é a diferença desses dois atomismos? Inclusive, vejam, a tese de doutorado, para aqueles aí que vão estar de plantão aí provavelmente um dia e tal, ouvindo a live, a tese de doutorado de Karl Marx é exatamente em cima de Epicuro e Demócrito. Né?
Então você entende que esse materialismo do Karl Marx ele não surge à toa, porque a fonte de pesquisa dele materialista é o quê? Epicuro e Demócrito. Então quais são os temas que nós vamos ver na próxima aula? Vamos dar continuidade à física epicurista, falando então dos átomos, né? Da existência dos átomos, que nós acabamos de mostrar aqui agora, nesse fundamento, nesses 4 fundamentos, que são, então, só retomando que eu não fiz a recapitulação dos 4. Primeiro fundamento aí, do não ser não surge o ser, ou seja, do não ser não surge nada. Segundo, o todo é composto por corpos e vazio, né? Por essas partes, corpos e vazio. Bom, a realidade, esse todo aí, ela é o quê? Infinita. Tanto os corpos quanto o vazio são infinitos. E por último, nós vimos que os corpos são compostos, ou simples. Compostos porque nós olhamos e eles de fato eles se dividem, se é uma caneta ela é composta de partes aqui, e simples porque eles são feitos de átomos. E nós mostramos por que ele não pode, por que tem que existir os átomos, tá? Porque você não pode ir cortando, porque se você fosse subdividindo infinitamente, os átomos se dissolveriam, você chegaria no nada. Só que isso é absurdo, porque as coisas são como nós mostramos. Então o que nós vamos ver na próxima aula? Vamos continuar a física epicurista e vamos falar o que há de diferente entre a física epicurista e a física dos atomistas, né? No caso do Demócrito especificamente. Vamos falar também sobre a alma e os deuses, e vamos concluir a próxima aula falando da lógica epicurista, ou seja, como nós conhecemos as coisas desse mundo físico aí. Ficando mais para frente ainda, né? Ou seja, vai ter mais uma aula ainda sobre epicurista, vão ser 3 aqui, uma onde nós vamos falar só sobre a ética epicurista, tá bom? Essa ética dos prazeres aí, e vamos ver que o Epicuro ele difere um pouco dos cirenaicos, que nós falamos lá na aula sobre os socráticos menores. Teve uma aula na semana passada que nós falamos só sobre os socráticos menores. Lá você vai entender esse assunto melhor. Então vai lá nessa aula, né? Os socráticos menores. Logo em seguida nós falamos do surgimento da medicina e depois viemos andando para cá, onde nós estamos aqui agora no Epicuro. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos aí. Agradeço de coração vocês estarem aí. Não esqueçam, daqui a uns 10 minutos eu já coloquei essa live aqui, já salvei ela aqui no meu perfil do Instagram. Venha aqui, dê uma curtida aí, curte isso daí. Você, por exemplo, que vai assistir isso aqui no YouTube, não deixa de dar o seu joinha aí, aperta aí a curtida, divulga, se inscreve no canal do YouTube também da Academia Areté, para isso gerar engajamento, para você, aperta o sininho para você ficar sabendo das notificações dos vídeos que eu coloco aí sempre, tá bom? É isso então, meus queridos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.